Olá, Olá, bom dia, boa tarde. boa noite, Tudo bem, hora boa? em paz. E você? Tudo bem. Nos pediram para falar sobre alucinógenos. O alucinógeno, droga psicodélica, droga alucinógena, droga alucinogenética é apenas a indução a uma substância já existente na camada do segundo nível cerebral, que conecta e decodifica os mapas sobre as informações do todo que já estão nos registros. É como se todos tivéssemos um nível padrão da mesma substância, ainda não encontrada. E diante desse nível, os mesmos alucinógenos diante das interações e das percepções dão mais acesso a tal substância. É por isso que sem alucinógenos temos as mesmas condições de ter acesso aos processos de expansões ou contrações. Entende? Sim, olha, um livro é São um. classificadas conceitualmente, perdão, Eu ia falar que um bom livro é um grande alucinógeno. Você fica lendo e alucinando a história. uma boa paisagem, as ondas do mar, se notar e se sentir perante ao macrocosmo, ou até mesmo a viagem da ociosidade. Os mesmos psicoativos, as mesmas substâncias, consensualmente têm um padrão ou uma classificação e uma base disléptica, modificadoras, lépticas, estimulantes, ou analépticos, depressores, dando ou efeito ou induzindo alterações nos sentidos, nas percepções, nas contrações, nos pensamentos, nas concentrações e na própria ciência de si mesmo. Todas as drogas têm efeitos no eu que se nota e se vê. Mas você já percebeu que as mesmas drogas não têm efeito no eu que se expõe? Como assim? Quando você se vê e se nota em uma expansão, você interage com o próprio manifesto e é uma troca consciente. Mas o efeito da mesma droga ou do mesmo alucinógeno só interfere no segundo eu que se percebe e se nota. Essa pergunta nunca foi feita. Quando você é o efeito do mesmo alucinógeno, não surte. O efeito do mesmo álcool não ocorre. Ele apenas se torna uma substância que não se adere ao mesmo processo perceptivo da sua máquina perfeita. É o mesmo princípio que te faz interagir entre outros campos e não se afinizar com os mesmos, como o mesmo campo ou a malha de processos contrativos que ocorre em seu país, e você não se afiniza.
de uma forma lógica e consciente. Sim. Então, por isso, da mesma maneira que os sonhos lúcidos e certas projeções, você continua de boas lá, não tem tanta influência. Exato. Lembrando que as mesmas substâncias ativadas pelos mesmos processos do se perceber induzidos por processos psicodélicos apenas expõe o que já existe, a mesma substância que já capta e já decodifica. Os mesmos processos das moléculas, dos pensamentos ou do processo psiônico simplesmente não se aderem. E o mesmo processo ocorre diante das percepções da mesma essência de uma homeopatia em uma água que nem foi dissolvida dentro de um processo sabiamente exposto há tempos atrás, ou numa intenção através de um som holográfico. Compreende? E qual Assim como em uma outra conversa, a conversa dos planetas dentro de si ou fora. Cabala. E qual a diferença entre um alucinógeno e um enteogênico? O menino não tem meios de responder o que é um enteogênico. Por favor. O enteogênico é uma substância que permite a expansão da consciência de maneira que você tem uma experiência de conexão com o divino, conexão com o mundo à sua volta. Mas isso é como se fosse um... Eu não vejo muita diferença entre isso e um É a alucinógeno. mesma coisa. É a mesma coisa. E o que você tem um movimento internacional para que se reconheça o direito aos mecanismos de expansão da consciência, incluindo os alucinógenos e enteogênicos, como direito humano. O que você acha disso? Depende do nível de consciência. Há 30 anos atrás, a legalização da maconha seria encarada como uma loucura. O que ocorreu hoje? O que ocorreu hoje, onde eu moro é legalizado. Tranquilo, mas não... Há 20 anos atrás, o uso ou o pensamento do aborto seria uma loucura. O que está sendo discutido hoje e o que ocorre em alguns países? Hoje, na maioria dos países desenvolvidos, o direito ao aborto é reconhecido, legalizado, é acessível, o A taxa direito de da aborto mulher. nesses países caiu, não é mesmo? Caiu bastante. A taxa de aborto nos países que permitem o aborto é muito menor que a taxa de aborto nos países que proíbem o aborto. Vamos à raiz da questão. Quando uma menina, uma mulher, uma mãe se depara com uma circunstância sobre a qual ela tem que assumir total responsabilidade e fazer às escondidas, dizendo que caiu da escada, bateu a barriga, teve uma dor, ela não se dá o direito de uma reeducação ou de acesso a informações. Quando o mesmo aborto ocorre, aliás, me perdoe, quando o mesmo aborto é legalizado, a pessoa se depara com o médico, que a primeira pergunta que ele faz é falar: por que isso ocorreu? Como podemos prevenir? Como você se sente? Você tem apoio do seu parceiro? Sua família te ajuda? E assim o pensamento aberto, consciente, se dissemina perante a sociedade e a consciência se manifesta diante dos mesmos processos abortivos. Não há bem ou mal, há experiência. O mesmo ocorre diante de processos alucinógenos. A mesma
substância DNS expande e existe nesses processos de ervas e certas substâncias diferentes dos processos alucinógenos induzidos, segue o mesmo padrão e o mesmo princípio. Entende? Sim, e todas as culturas tradicionais usavam alucinógenos de alguma maneira. Sim. Então quer dizer que isso tem uma função no sistema comunitário, na vida em comum, na polis. Sim. Mescalina, ergina, muscimol, ácido ibotênico, psilocina das Américas, armina na Ásia, armalina na Amazônia, peregrina, colobrina na Colômbia, substâncias e moléculas dentro dos processos erváticos que são usados há milênios. Depende dos filtros e das crenças, o acesso ocorre, assim como o acesso cotidiano, em um estado expansivo de felicidade, ouvindo uma música. Compreende? Este papo ocorre para desmistificar e também para dar meios sobre a compreensão e um estado de uma ideia de uma desintoxicação. Como assim? Quando você pega um viciado em cocaína e o deixa alegre, ele nem se lembra que é viciado. Entende? Sim, inclusive tem aquela experiência com os ratos, chamado Parque dos Ratos, onde os ratinhos, eles chegavam totalmente viciados, mas eles colocavam os ratinhos num ambiente onde eles tinham para os ratinhos, coisas para eles brincarem, esse tipo de coisa, No futuro, e eles deixavam de ser viciados, eles estavam tentando escapar de uma situação que lhes parecia contrativa, desconfortável. a mesma percepção da mesma substância que dá acesso aos campos e aos registros se mostra em um estado expansivo e uma percepção de felicidade. Se você analisar o estado eufórico que o corpo tem diante de tanta energia em um estado expansivo, você vai perceber que se parece muito com o estado que sustenta o processo expansivo que uma droga, seja ela sintética ou não, expõe. No futuro, após alguns estágios do tratamento evidente, os processos contrativos psicológicos que são iniciados em certas clínicas, após esse processo, diante da adaptação e percepção de si mesmo, o convívio em asilos ou em zonas, ou até mesmo em trabalhos voluntários, será muito mais efetivo e eficiente para a reintegração de um ser que se nota em um ecossistema natural, ou até mesmo a perda da necessidade de um processo com tantas variáveis diante de uma proibição de um alucinógeno. Os alucinógenos não terão mais graça. Entende? Sim, porque a sua realidade, o seu dia a dia está repleto de graça.
Exato. Mas eu uso porque tem uma experiência num presídio no Brasil que parece que tem sido bem sucedida de se usar a ayahuasca, por exemplo, para o processo de reabilitação dos presos, numa experiência de autoconhecimento. Qual a ideia do confinamento? Normalmente a ideia do confinamento é, bom, tem 3 ideias principais. Dentro do direito. Dentro do direito, a incapacitação, porque aí você, pelo menos, mesmo que a pessoa nunca se recupere, você está prevenindo que ela cometa mais danos, a punição e a reabilitação. Vamos adentrar ao foco da reabilitação. Teoricamente, uma série de exercícios e processos através da autorreflexão, aprendizado e autoanálise seriam efetuados para a reintegração do indivíduo na sociedade. Ok. Teoricamente, não estou dizendo que ocorre. Quando processos de reabilitação, consciência e estudo não ocorrem, a mesma ferramenta que é usada há milênios para uma conexão e uma expansão sobre a reflexão e o reflexo do universo sobre si mesmo, se mostra eficiente. Porém, processos parecidos ocorrem em centros de umbanda, casas evangélicas, casas espíritas. A mesma expansão diante de uma percepção. A diferença é que a mente focada não se percebe expandida, ela apenas se sente bem. Mas, se a reeducação e a interpretação da sutilidade se mostrassem, o mesmo que ocorreu com Jordano dentro da cela fria e escura, cheia de ratos e fétida, ocorreria em uma cadeira de um centro onde o pastor pregaria palavras da Bíblia. Parece muito aberto, parece desfocado da realidade, mas é um convite. Vamos refletir, pois todas as substâncias psicodélicas, todos os processos já existentes estão dentro de nós. Somos um. Compreende? E a utilização da ayahuasca, do santo daime, em rituais da Umbanda, por exemplo, o Umbandaime. É o mesmo princípio. O mesmo princípio usado em reuniões de caciques e pajés. Você se expande e se percebe, se nota e aprende. E o mesmo processo poderia ocorrer sem esse processo instigador. E o mesmo processo ocorre de forma mais sutil na reprogramação das crenças que o princípio homeopático produz. Entende? Então, se esse processo é comum a todas essas ferramentas, então todas as ferramentas são válidas? Sim, por isso existem. Se o aborto não fosse algo possível diante do nível de consciência, ele não existiria. Sim, porque a própria ideia nem se manifestaria. E o corpo, assim ocorre, como já ocorreu em outras civilizações e experiências na espiral da consciência, entraria em colapso para proteger sua prole. A mãe morreria.
É interessante falar isso aos campos. Sim, mas o nosso corpo não é configurado assim. Inclusive, tem muito aborto espontâneo, a taxa de aborto espontâneo, onde o próprio corpo não Exato, leva aquela gravidez à frente, ela é 25 a 30%, é uma taxa bastante alta. exato. Não é uma crítica, é uma proposta à reflexão. Compreende? Sim, muito bom. Ficou alguma dúvida? Sim, por que tanta resistência a um, todos esses processos de agência, Porque decisão? existia preconceito contra as mulheres. Por, por medo, porque existe muito medo das mulheres, necessidade de Medo do processo dominação. extintivo. Medo do processo extintivo diante de uma percepção do mundo diferente. Sendo assim, eu oprimo o que me instiga. Por que existia medo e repressão aos negros? Pelo mesmo motivo, medo de um ser Eu não mais estou forte. me impondo. Quando eu lhe pergunto, não é uma imposição. É um pedido à troca. Porque é imposto como um problema, um processo que te faz pensar e refletir sobre si mesmo. O que vai ocorrer se o povo pensar e refletir por si mesmo, com alucinógeno ou não? Vai haver mais autonomia e menos dependência de soluções externas através de instituições de variadas formas. Como um pajé tinha acesso a ferramentas de cura para sua tribo? Como um pajé sabe de tantas informações dos processos de ervas e de remédios? Além do aprendizado passado de pai para filho, mas teve uma raiz, teve um pulso, uma sinapse, um instigar da sabedoria da natureza, quase sempre com os mesmos processos alucinógenos. Sim, e acessando o conhecimento dos campos ancestral. Por que o ensino em países subdesenvolvidos é tão precário diante da possibilidade de um ensino tão melhor, mesmo nas mesmas condições? Por que o ensino é tão precário? Se o povo, nesse caso os jovens, pensarem por si mesmo e tiverem acesso às informações como a real história do desenvolvimento e da adaptação que o próprio Brasil teve da independência pacífica, dos processos de desenvolvimento, da Constituição, da ideia no próprio processo de governabilidade. O mesmo estudo diante de um país próspero que vende a imagem de coitadinho. A ideia sobre o mesmo país seria diferente. Tudo Sim, segue o mesmo princípio. bem rapidamente se começariam a reformular várias coisas. Um país autossustentável em todos os sentidos. Sim. Não tem lógica. Porém, é funcional. E isso é apenas uma opinião pessoal em uma analogia para mostrar que mesmo coisas dadas como muito diferentes seguem o mesmo princípio de funcionamento dentro da cabeça, dentro da psique, dentro da mentalidade. Entende? Sim, inclusive esse mesmo processo da repressão para que se mantenha
um status quo. E o que está ocorrendo no processo de presidência onde você mora? O que está acontecendo? Está acontecendo. O Trump está tentando fazer um monte de promessa de campanha e elas estão batendo contra todas as estruturas do sistema. A medida tem que ser constitucional, os juízes federais estão interrompendo vários dos planos que ele tinha, então o sistema está dançando, os vários mecanismos estão brincando juntos, estão sendo testados. Para que haja uma adaptação, uma exposição e uma análise das camadas que estão embaixo das camadas que sustentam a polis, para que haja um melhor equilíbrio, uma melhor adaptação, uma melhor união diante desses dois polos. Democratas e republicanos, que no fundo falam a mesma língua, sobre óticas diferentes, mas segue o mesmo princípio das indagações psicodélicas neste papo. Sim, que no... Isso é uma mensagem clara dizendo que as placas também têm seus processos psicodélicos, e o planeta também. Pois a mesma substância que dá acesso à própria consciência ao manifesto sobre os registros mentais coletivos está assim como dentro, como fora. Entende? Então, por isso não adianta ficar reclamando do externo, porque é um reflexo do interno. Exato. Assim como a mesma corrupção no sistema brasileiro. Assim como a mesma expressão da máfia em alguma época no sistema europeu. Assim como o mesmo colapso da Bolsa de 1930. Assim como os mesmos processos contrativos da Primeira e Segunda Grande Guerra. Assim como a mesma ideia de terror mostrada em um mundo que não tem guerras declaradas entre nações. Mas, enfim, estamos todos sob efeitos alucinógenos o tempo todo. Sim, a alucinação induzida pelas crenças. Sustentada pela mesma substância que ainda não tem nome, e por isso dada como substância, e assim perfeitamente explicada. Pois se não tem nome, não foi descoberta, e se não tem crenças, não tem problema em ser exposta. Vamos chegar lá. Ficou alguma dúvida? Muito bom. Não, fica dúvida quanto a essa substância, mas vamos chegar lá. Exato. Imagine um reagente químico. Um reagente à água. Essa água é o fluido cósmico. Esse reagente é o processo mental decodificador. O contato entre o mental e o fluido geraria um colapso chamado Big Bang. Esse fluido é o fluido decodificador que divide os mesmos pontos e as mesmas diferenças. Ele dá acesso e transmuta. É o que executa a mesma transdução sobre a indução da ilusão da realidade. Foi feita uma proposta que todas as perguntas teriam respostas. Até aqui é o que eu tenho meios, sem os alicerces para explicar. Mas, como eu disse, nós chegaremos lá. Alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Então, esse fluido, aliado às diversas membranas em diversas camadas, então mantém as coisas na ilusão da separação
para que tudo não se colapse no grande Perfeito. Big Bang de novo. É isso? Perfeito, perfeito. Então, de certa forma, como é uma ilusão de separação, em diversas e diversas camadas, por diversas e diversas membranas, é tudo uma grande alucinação. Exato. Tudo uma grande alucinação cósmica. Tranca-Rua diz que é nesse fluido e nessas camadas que os processos elementares ocorrem e a atuação dos mesmos se manifestam. Como assim? Mas é um papo para outro momento. Mas não é nesse fluido e nessas camadas que tudo ocorre? Não. O agora acessa esse fluido e decodifica através da expressão. Mas o agora não ocorre nessa camada. O agora não ocorre nessa camada. O agora ocorre na singularidade, no pontinho. Exato. E por isso que do agora tem-se acesso a todas as camadas de todos os tempos. Exato. É como se esse fluido envolvesse todo o agora, mas não está dentro do agora, senão não haveria agora. De certa forma, o agora não há, pois ele está envolvido por esse fluido, mas estamos dentro de um estado imersivo, dentro do mesmo processo, chamado Toros, chamado universo. E assim, para nós, o agora existe. Um papo um tanto profundo, um tanto alucinógeno. Sim, mas Foi atrás, uma piada. mas atrás das camadas e camadas e camadas alucinógenas, quando se vai descobrindo o agora que sempre existe, o agora é imutável sempre agora. Exato. As pessoas aparecem para ouvir. Depois elas saem. O agora do agora para o agora no agora de amanhã. Confunde. Ficou alguma dúvida? Não, eu acho que tá bom, tenho que vou digerir. Perfeito. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição do agora e o sentindo. Até breve. Gratidão.